Vamos falar sobre flacidez? Vamos sim, com a doutora Isabel Martinez. Tudo bem? Tudo, Rê. Por que a gente vai ficando com a pele toda flácida? Ai, Rê. É a pele ou é o músculo, doutora Isabel? Muito interessante. Olha só, as pessoas acham que é só a pele, mas o músculo também. Ah, meu Deus. E É por tudo, quê? então? É tudo. É um conjunto, né? Nós somos um conjunto de coisas, né? E agora, a flacidez eu tenho na pele e tenho no músculo. Por isso que às vezes as pessoas tratam só a pele e esquecem do músculo. Tá. Então a flacidez, quando a gente fala flacidez, eu posso ter em vários locais. Tá? A gente tem uma imagem para ilustrar o assunto? Olha, eu trouxe esse filminho. Tá. Isso daqui é uma pele flácida. Tá vendo aqui embaixo, olha? As células estão todas quebradas. Tá. Então, o que são isso aqui? É um colágeno, tá? Então, eu fiz o exemplo do colágeno, da elastina, tá bom? Então, o que vocês estão vendo em casa, tudo quebradinho, é o colágeno e a elastina. Tudo quebrado. Tudo quebradinho. Então, o que é a flacidez? Respondendo a sua pergunta e a você de casa. O que é a flacidez de pele, tá? Eu vou perdendo colágeno, elastina e uma substância que envolve tudo isso. Quer dizer, imagine o seguinte, uma gelatina, tá? Em casa, imagine uma gelatina, a gente chama de material amorfo, né? Material extracelular. É a gelatina que dá sustentação. E para dar sustentação nessa gelatina, eu tenho um monte de células, Perfeito. que são os fibroblastos, as fibras elásticas e um monte delas, tá bom? Que é o colágeno, que vocês conhecem, e fibras elásticas. E aí, o que acontece? Quando eu vou envelhecendo ou alguns outros fatores, tá, vão acontecendo, algumas outras coisas vão acontecendo, além do envelhecimento, eu tenho a quebra deste colágeno. Isso é uma pele não flácida? É. Porque tá tudo inteirinho? Isso mesmo. Mas mais ou menos. Vou te contar um segredo. Ixi. Olha que interessante. Você tá vendo que tem rugas? Sim. Então, eu tenho uma pele flácida aqui, mas não é tanto quanto estava antes. Naquele começo do desenho, que ele vai voltar daqui a alguns segundos. Tá. Então, o que acontece? Olha que essa pele tá assim de propósito. Por quê? As pessoas imaginam o seguinte, ó, eu tenho uma pele flácida, tá? Aí eu começo a tratar esta pele flácida. Eu melhoro um pouco as minhas linhas, as minhas rugas, mas não elimino tudo. Porque as pessoas acham que tratar flacidez, tá, vai eliminar a ruga totalmente. E não vai. Não é. A gente tem que entender exatamente o que é a flacidez e o que cada coisa vai nos ajudar. Então, o que aconteceu aqui? Eu tratei a flacidez da pele dela. Eu não preenchi a pele dela. Eu fui lá e estimulei o colágeno, que são essas células. Por isso que eu ainda tenho ruga, ó, ainda tenho alteração, mas tenho uma pele menos, né, um pouco menos, em relação a antes. Então, a flacidez dela está menor. Tá. Porque eu consegui melhorar essa pele. E aí, eu trouxe até um desenho, e só uma curiosidade que você deve estar perguntando em casa. Eu ainda tenho ruga, né? Sim. Eu posso tratar essa ruga? Posso. Aí eu vou tratar as linhas. Aí eu preciso preencher. E aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu fiz um tratamento para colágeno. Tá. Estimulei o colágeno. E aí eu trouxe um desenho aqui. Ai, vamos ver. Olha que legal. Para as pessoas em casa entenderem, tá? De uma forma bem simples assim. Aqui eu tenho uma pele, tá vendo essas bolinhas? Sim. Elas estão como se fosse o colágeno, tá? Elas estão representando fibras colágenas, elásticas, aquilo ali, que eu mostrei na televisão, tá? Aqui eu tenho bem menos, né? Quantidade de fibras elásticas e colágeno, certo? Aí olha que interessante. Se eu colocar... Só pra ver do que pode, é. Pode. É a gente durinho. fez de biscuit. Parabéns. Ficou Ó, super legal. Aí eu fiz duas, ó. Só que essa tem muito mais células. Agora eu entendi. Então essa tem menos em comparação com essa? Com essa. Ah, tá. Entendeu? Então Entendi. eu tenho uma pele mais flácida, olha aqui, ó. As minhas rugas, ó. Mais profundas. Mais profundas. Então eu tenho ruga, eu tenho uma pele mais flácida, por Tá. quê? Eu tenho menos sustentação. Aí agora, obrigada, Ri. O que acontece? Tô na mesma altura, só que eu vou tratar um pouco mais. Essa daqui perdeu menos colágeno. Perfeito. Só que eu vou tratar esse colágeno. Então, olha que legal. Pode pôr aqui, Rezinha, se você quiser. Isso aqui é só representativo, ó. Eu vou colocar mais colágeno nela. Vou estimular esse colágeno a crescer. Coloquei, ó. Você não tá vendo aumentar aqui. É verdade. Tá vendo? Aí,
Porque, teoricamente, gente, para você entender, eu injetaria isso aqui. Então, tem substâncias, por exemplo, como ácido polilático, algumas substâncias que são direcionadas para tratamento do colágeno, além do laser. As pessoas imaginam que só laser funciona para isso. Eu achava. Então, todo mundo pensa isso, mas não. Existem hoje no mercado várias substâncias que nós fazemos injetáveis. É um líquido, não é um preenchimento, é um líquido, que você estimula esse colágeno. Então eu posso injetar, por exemplo, no rosto? Sim. Aí olha que interessante, eu fui lá, injetei, né, bastante, fui lá, fiz o meu tratamento de colágeno, aí as minhas células começaram a proliferar, eu fiz mais colágeno. Aí eu fui, olha a diferença de uma pele para outra, ó. Agora você consegue ver. Olha aqui a profundidade da... Pois é, diminuiu a profundidade. Diminui muito. Isso. E a ideia é mostrar exatamente isso, que eu diminuo a profundidade da minha ruga. Mas eu não estou eliminando totalmente a minha ruga com um tratamento direcionado para a flacidez. Suaviza. Suaviza bastante, porque eu preciso deste tratamento aqui. Tá. Você entendeu? E eu posso, faz isso só no rosto ou pode fazer em outras partes do corpo? No corpo inteiro. Ah, é? E é sempre o mesmo efeito? No corpo inteiro. Tá. Porque no corpo inteiro eu tenho colágeno, fibras elásticas. Isso daqui, essa pauta é interessante assim, porque eu queria mostrar para as pessoas, porque elas às vezes pensam que ela vai fazer um tratamento e que aquilo elimina a ruga dela. Não é. Exatamente isso. Tá. Por isso que os tratamentos são combinados. Então ela precisa entender, você de casa precisa, e é gostoso isso, esse bate-papo, eu espero conseguir mostrar isso para vocês, que o colágeno, o elástico, é isso aqui, tá aqui dentro. É o verdinho. É o verdinho, tá vendo? Então eu tô estimulando ele. Eu melhoro a minha ruga, por quê? Ó, eu melhoro a minha sustentação. Olha esse como é e olha esse, mais ó. firme. Mais firme. Tá. Porque eu tenho mais colágeno na minha pele. Tá. Mas eu ainda tenho linhas. E aí a gente vai tratar as linhas com outro tipo de tratamento. Tá. Então a gente vai falar sobre mitos e verdades, responder as perguntas de casa. E a minha primeira pergunta, do que é essa bolinha? Eu tô morta de curiosidade. O Rê, sabe o que é? Nós fomos atrás, eu e a minha irmã, a gente fica aprontando, né? Essa bolinha é aquela que você coloca, você vai ver que essa bolinha tá mais hidratada que essa daqui. Sim. Ela realmente é a ideia de representar um colágeno, por quê? Porque ela é uma bolinha que você coloca pra... Não sabe nas plantas? Ah, no vaso. Isso aí. Ah. Quanto mais água você coloca, mais você hidrata, mais você estimula, melhor fica. Tem a ver. Viu? Porque a doutora Isabel que faz todas esses elementos pra gente. Já vou então falar sobre mitos e verdades, vou continuar falando de saúde, agora sobre mitos e verdades sobre pele flácida. É mito ou verdade que o tom de pele pode influenciar no aparecimento da flacidez? Muito interessante essa pergunta, Rê. O que acontece? O tom de pele pode influenciar no aparecimento da flacidez? Pode. Eu repeti a pergunta por quê? Porque é importante você saber. Até porque, às vezes, você olha uma pele mais morena e uma pele negra perante uma pele bem branquinha. Você vai ver que as mesmas pessoas, se elas tiverem os mesmos hábitos de vida, tá? Elas vão ter um envelhecimento diferente. Além da genética, né? Claro, tá? Por quê? A pele muito branquinha, ela envelhece um pouco mais, tá? Do que as outras. Então fica mais flácida. Fica mais flácida, porque você tem um envelhecimento, você tem uma quebra de colágeno muito maior. Tá. Por isso você vê pessoas jovens, às vezes, assim, adulto jovem, vamos falar, né? De 29, 30, jovens. 35, jovens, entendeu? Jovens, algumas meninas de olhos claros e pele branquinha, já com algumas linhas, aquela certa flacidez na pálpebra, na região do olho. Tá bom. Tá? É mito ou verdade que não há tratamento para flacidez facial no homem? Olha! Pois é um mito. O que acontece? Não há tratamento para flacidez facial no homem. Essa é uma foto de um homem. Ele tem um envelhecimento, olha a flacidez, tá vendo? É a pele que ela vai caindo, ela vai perdendo a sustentação. O canto da boca. O canto da boca, essa região aqui. É aquilo que você fez na pelezinha. Tá. Você apertou. Então, o colágeno, a flacidez é o quê? Eu vou ficando com uma pele fininha, eu não tenho sustentação. Então, é um mito. Existe sim tratamento para homens, tá? Não tem problema nenhum, super bem sucedido, não tem problema. As pessoas às vezes falam assim, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, né? Pode sim, pode tratar. É mito ou verdade que correr deixa as pernas flácidas? Muito legal essa pergunta. Correr deixa as pernas flácidas? Gente, isso é um mito, tá? Não é a questão do correr.
É a questão, Rê, de como você corre na questão, assim, vou te explicar. De você não se proteger do sol, de você não usar roupas adequadas, entendeu? Então, assim, não é que aquele movimento ele gera. Agora, o que acontece? Quando a pessoa começa a correr, o que acontece quando você começa a caminhar bastante, fazer exercício aeróbico, caminhar muito e correr? Você começa a emagrecer. Então, quando você emagrece, você perde também a sustentação pela gordura. Porque olha que interessante, você vai ver que o rosto, o corpo, ele é feito de compartimentos. Eu tenho a gordura embaixo, a pele, né, no meio, assim, o que você vê do lado de fora, tá? Então, neste caso, quando o paciente faz aeróbico, que ele corre, ou você começa a caminhar, ou você emagrece, você vê que a pele está um pouco mais flácida, mas ela perdeu sustentação e se você não se protegeu do sol, você ganhou um pouquinho mais, mas não é porque o ato de correr. Perfeito. É mito ou verdade que má alimentação contribui para o surgimento do problema? Muito interessante essa pergunta. Ó, má alimentação contribui para o surgimento do problema? Vocês vão me ajudar a responder isso em casa. Quando nós somos criança, o que a mãe mais, a avó, você em casa mais se preocupa com o seu netinho ou com a sua netinha? É alimentar-se bem. Então, gente, é assim, o que se faz na infância deveria se fazer a vida inteira. Isso é uma verdade, né? Por quê? Porque para você, né, que cuida do seu neto, da sua neta, cuida do seu filho, da sua filha, o que acontece? Se você alimenta, você vai dar para as suas células substratos para poder crescer. Perfeito. Saudável. Porque a flacidez, ela sofre várias influências. Do sol, da genética, da má alimentação, do metabolismo acelerado demais por algumas alterações de reações das célulazinhas. Então, o nosso organismo, ele fala, se você não se alimenta direito, você pode piorar, porque você não vai dar comidinha para a célula, para ela, ó, ela vai ficar assim, ó, uma célula, eu não sei se eu estou levantando bem aqui, mas vamos assim, ó, uma célula de colágeno bem tratada, bem estimulada, e uma célula que não está se alimentando direito, ou está envelhecida e ninguém cuidou. Tá? É mito ou verdade que flacidez na pele só é resolvida com preenchimento? Ah, que legal, Rê. Ó, é o que a gente estava mostrando ali. A palavra preenchimento, gente, me ajuda em casa e pensa, ó, eu vou preencher. Tudo que eu vou preencher, eu vou dar volume. Estou preenchendo alguma coisa, né? Então, a flacidez em si, eu vou tratar ela, eu perdi o colágeno, eu vou fazer o tratamento dela com o preenchimento, aquele que você imagina, que dá volume. Na maioria das vezes, não, você vai dar sustentação à pele. São movimentos, são procedimentos diferentes. Agora, o que acontece? Eu vou estimular o meu colágeno a crescer com laser, por exemplo, ácido polilático e outras substâncias mais? Sim, eu estou estimulando. Vou proteger dele não quebrar? Sim, com protetor solar e alguns cremes. Agora, e o meu preenchimento? Entra onde? Lembra que eu mostrei a fotinha, Rê, que você até mostrou, né? A profundidade, a primeira imagem. A profundidade da ruga. Eu tratei minha flacidez, aí depois eu venho e preencho. Aí aquelas linhas que ainda estão flácidas, eu vou dar sustentação à pele. Então o preenchimento, ele tem a sua indicação, porque a minha pele está um pouquinho mais, vamos dizer, flácida, ela está caída nessa região, eu vou dar, ó, sustentação. Agora, e a largura dela? Ela está suficiente? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Tratar a minha pele, engrossar ela e preencher dando sustentação. É mito ou verdade que é necessário tratar uma única vez a região flácida? Ah, muito legal essa pergunta. Olha, é necessário tratar uma única vez? Então, gente, olha como é que a vida é. Eu gosto dessas perguntas porque eu gosto que vocês me ajudem em casa. É muito importante você pensar, tá? Uma única vez. Se você come uma única vez, a gente dorme uma única vez? Não, Rê. Então, o que é importante que as pessoas entendam? O processo, isso é um mito. Quer dizer, o processo do envelhecimento é igual uma hipertensão. Quem é hipertenso sabe do que eu estou falando. Sim. Né? Você não sente nada. Você só vai... Um dia você descobre que está hipertenso. Exatamente. Não é? Aí você toma remédio de vez em quando, porque você também não sente nada. Né? Porque quem nem não sente não fica chateado, né? Só que aquilo lá está agredindo o seu rim, seu coração, né? A mesma coisa é a flacidez. Ela faz parte do seu processo de envelhecimento e é piorada por alguns hábitos e algumas coisinhas que acontecem.
Eu posso começar a tratar ela uma única vez? Vou fazer tudo agora e esquecer de mim? Não. É o que você ensina várias vezes, o que você nos passa falando. Não desista de você, você tem que começar, se olhe, comece a se olhar. Exatamente isso, é para a vida e para o corpo. Tá. Tem perguntas do pessoal de casa, a gente responde daqui a pouco. Bom. Primeira pergunta é enviada pela Daniela. Ela deve ter mandado essa pergunta agora. Flacidez tem relação com a falta de colágeno? Obrigada, Daniela. Dani, obrigada pelo carinho, tá? Tem sim. E, assim, muito interessante, por quê? Por que eu gostei da pergunta, Dani? Para que as pessoas fixem isso na memória, tá? É colágeno, é elastina, são fibras de sustentação, tá? Então, a flacidez estou perdendo a sustentação da minha pele, ela está afinando. Por isso, ela vai ficando mais flácida, tá? Lógico que, só uma vírgula para você de casa, que chegou agora. Flacidez e sustentação, o que acontece? Eu também tenho a perda, eu vou perder gordura e osso. Então, por isso que às vezes a pessoa fala assim, o meu bigode está muito grande. Tô falando assim porque é como as pessoas falam, tá? O que acontece? Às vezes o médico fala assim, olha, além de você tratar a flacidez, a pele, você tem que fazer o preenchimento. Por quê, Rê? Porque você perdeu, aqui no rosto você tem alteração do osso com os anos, perde gordura e perde colágeno. Então, olha, eu tenho 3 compartimentos para tratar. Por isso que se trata assim. Então, perde sim. Dani, obrigada. Aproveitei sua pergunta para falar mais. Próxima pergunta enviada pela Tarebanda. Quantas sessões de radiofrequência são necessárias para acabar com a flacidez? Nossa, Tari, obrigada pela pergunta. Adorei a sua pergunta, porque é exatamente assim, né? As pessoas imaginam, eu vou acabar com a flacidez. Exato, é assim mesmo. Né? E o que eu faço para acabar com a flacidez? Gente, Tari, é aquilo que eu falei. Nosso processo o que acontece com a flacidez é um processo de envelhecimento, é um processo, né? Que ele é um processo, ele vai acontecendo. Agora, o que você pode fazer? Prevenir, tá? Para que você envelheça ou tenha a flacidez mais leve, mais branca, para que você fique bem. Às vezes você vê várias mulheres com 50, 60 anos bonitas, você olha e fala assim, nossa, o que acontece? Aquela pessoa está até muito natural. É por quê? Porque ela começou a tratar a flacidez dela. Quer dizer, ela começou a prevenir, né? Perdão, ela começou muito antes, prevenindo, e depois tratando. Uma única vez, não, ela permaneceu. Então, a sua resposta também para a radiofrequência é assim, é muito difícil de eu te falar, até porque existe, gente, isso é muito importante para vocês saberem. Às vezes você vai num lugar e fala, vamos fazer radiofrequência. Existem vários tipos, tá, de radiofrequência. Então, monopolar, bipolar, tripolar. Então, assim, não existe só um tipo de radiofrequência. Tá? É muito importante porque às vezes você vai fazer associações de radiofrequências e aí você fala, mas eu já estou fazendo uma. É que o estilo dela é diferente da outra, tá? Quantas? Aí só o seu médico vai poder te falar, porque ele vai te examinar, ver. Porque lembra que eu falei que até a pele tem influência, o tom de pele, a genética. Então tem que examinar o paciente para saber o quanto você precisa por ano para você poder tratar, prevenir e tratar, né? Sim. Mais uma pergunta, e essa foi enviada pela Vânia. Depois da gravidez, fiquei com o abdômen flácido. Tem como melhorar isso? A barriguinha de mãe, né, Vânia? Vânia, obrigada pelo carinho. E olha que interessante, muitas mulheres ficam com o abdômen flácido. Aí as pessoas perguntam assim, mas doutora Isabel, como ela perdeu colágeno assim? Então quer dizer que sempre a flacidez tem a ver somente com perder o colágeno? Quando você está grávida, né? Quando você engravida, você vai distendendo o abdômen. Ao distender aquela pele, você vai ter, além das lesões das fibras colágenas, por isso que você apresenta uma flacidez, tá? Então, o que a gente faz? Primeiro, o abdômen, às vezes, apresenta algumas estrias, tá? Então, são pontos de fragilidade. E aí você tem que tratar a estria e a região. Então, existem laser para isso, existem substâncias líquidas, né, que eu falei, que estimulam o colágeno, tá? Então, melhora essa região. Então, você pode lançar mão de várias coisas, só precisa examinar para ver o grau. Porque tem pacientes, tem mãezinhas que acabam tendo muitas estrias. Muitas mesmo, sabe? Então, às vezes, você tem que fazer um tratamento mais direcionado para uma coisa e depois complementar. Tá. Tá? Tá.
Tem mais perguntas, a gente vai responder. Peço que me espere um segundinho. Tá, mais perguntas. Silvia, tenho 56 anos e o meu rosto está um pouco flácido. Posso corrigir com botox nas maçãs para levantar o sorriso? Olha que legal. Silvia, obrigada pelo carinho. Muito interessante a sua pergunta. Eu tô adorando as perguntas e eu queria muito agradecer, porque assim, é um enorme prazer, né, Ri? Quando as pessoas interagem com a gente, é tão carinhoso. Claro. E olha que legal. Ela pensou no quê? Ó, eu tenho 56 anos, o meu rosto está um pouco flácido e ela quer corrigir com botox nas maçãs. Ó, toxina botulínica, ele relaxa o músculo. Ele não trata a flacidez, tá? Então, a toxina botulínica, ela é feita, por exemplo, eu tenho uma ruga que ela é feita por expressão. Então, ó, eu estou movimentando, tá? E aí, essas minhas linhas deixam marcados o rosto, deixar marcado o rosto. Esta linha que ficou marcada, ou aqui, tá? Pelo ato de movimentar, ó, igual isso aqui, ó, de tanto a gente movimentar, tem as linhas, tá? Aqui funciona a toxina botulínica. Agora, a flacidez do rosto, eu tenho que tratar lá embaixo na pele, dar estrutura para a pele, colágeno. E às vezes ainda tenho que lançar a mão de preenchedores para ficar ainda mais harmonioso e dar um rosto com maçãzinha, por exemplo, ela quer corrigir a maçã. Isso. Às vezes a maçã eu tenho que tratar a flacidez e preencher. E aí eu devolvo a maçã. Tá. Levemente, né? Falar devolvo é uma coisa assim, a gente não tá vendo, né? É. Mas assim, você renova o contorno do rosto e fica bom. Tá bom. Mais uma pergunta enviada pela Dani. A partir de que idade é recomendado começar os cuidados contra a flacidez e o envelhecimento? Estou com 33 anos e só uso protetor solar e creme de tratamento para rosácea. Dani, obrigada pelo carinho. Excelente pergunta que serve até para a gente dar um alerta. Quando no começo da pauta nós começamos a falar sobre tonalidades de pele. Isso. E eu comentei sobre a prevenção, mas não falei o básico que é como prevenir. Protetor solar. Só que o ideal é que você, mãe e vó, comece a passar desde a infância. Para que em adolescente, a criança, né, já tenha aquilo como um hábito, porque ele vai ter bem menos agressão do sol em cima das fibras de colágeno, e isso não vai ter o seu envelhecimento tão acentuado, tá? Porque envelhecer todos vamos. A diferença, gente, é muito bonito isso, que eu outro dia estava lendo isso. A melhor idade, a idade em que você vive, é aquela coisa assim da experiência, né? O que acontece? Todos nós vamos chegar lá e todos nós vamos envelhecer, mas como eu vou envelhecer? Eu posso envelhecer de uma forma com que você não brigue com seu espelho, com que não te deixe triste ao momento em que você se enxerga pela... Porque assim, é enxergar. Tem um dia que você acorda e fala assim, nossa, meu rosto caiu, né? Então, não deixe que isso aconteça. Então, a Dani está ajudando a gente na pergunta assim, protetor solar, tá? Ah, mas e não fiz na infância? Faço agora? Faz. Creme ajuda? Ajuda. E sempre que puder, usar de artimanha, de alguns tipos de tratamento com o seu médico, pergunte a ele o mais indicado e de vez em quando faça. O fazer sempre é melhor do que fazer uma vez tudo de uma, sabe? Faça sempre e tenha o hábito do creme, do protetor solar, de uma vida saudável e, acredite, de uma alimentação balanceada. Sem dúvida nenhuma. É um conjunto de fatores. Sim. A doutora Isabel Martinez é médica, ela tem um site que é clinicamartinez.com.br, o Instagram, @clinicamartinez e Facebook, @martinezclínica, Martinez com Z. Sim. Tem algum curso, tem algum recado, alguma coisa que você queira falar? Nós tivemos várias perguntas. Sim. Então, hoje, depois do programa, nós vamos fazer uma live. Ai, que adoro quando faz live depois do programa. Nós vamos fazer uma live depois do programa. Arrasou. Porque, assim, tem mais de 120 perguntas. Que legal. Nossa, por isso que eu quero agradecer muito. Até pessoas comentando, assim, que obrigada, te agradecendo pelo carinho. É uma coisa impressionante, Eu né? que agradeço você aqui. Então, no assim, @Gazeta Mulheres. Exatamente. No Face e no Insta ou só no Face? Acho que só no Face. Então, tá, @Gazeta Mulheres, depois do programa. Depois live do programa, e ela estaremos responde tudo. Imagina. Muito obrigada, Obrigada, viu? Foi Fica bem com de Deus. viagem? Obrigada, fui. Obrigada, Rita. Ela foi para os Estados Unidos, ela aprende, depois divide tudo aqui com a gente.